E aí, tudo bem com você? A lição da Escola Sabatina dessa semana vai falar sobre a descendência de Abraão e vai nos mostrar como é o povo de Deus, a fidelidade do povo de Deus e o impacto do pacto de Deus com o seu povo durante as gerações. Vamos começar esse estudo que está muito legal. E aí, tudo bem com você? Você é muito bem-vindo aqui ao nosso canal para o estudo da lição da Escola Sabatina. É sempre legal saber que você está aí. Eu tenho notado que nossos números têm crescido e crescido cada semana mais aqui no estudo em português. Queria te agradecer porque eu sei que você compartilha o link, você sempre está compartilhando nossos materiais. Valeu, de verdade, de coração, agradeço muito, tá bom? Se puder, continua compartilhando. Na descrição do vídeo está o link para os grupos de WhatsApp. Se registra lá para você poder receber os materiais todos os dias. Eu estou mandando um áudio devocional, ou eu ou minha esposa, tá bom? Para você melhorar sua vida espiritual e ter alguma coisa a mais para ouvir, tá legal? O título da lição da Escola Sabatina, número 6, é A Descendência de Abraão e o Verso Áureo. Eu vou continuar dizendo o verso áureo que eu gosto demais. Diz assim: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, o verso 9. Uma das coisas mais interessantes da lição dessa semana é ver como tudo que Deus faz é graça. Eu não me canso de falar disso e sei que algumas pessoas se incomodam quando a gente enfatiza a graça demais. Eu já ouvi muita gente dizendo que a gente prega uma graça barata. A graça é a graça. E tudo que Deus faz está baseado na graça. E eu quero, antes de entrar no estudo da lição dessa semana, reenfatizar isso aí. Por quê? Porque a lição dessa semana pode dar a impressão de ensinar algo de salvação pelas obras ou bênçãos pelas obras. E não é assim. O pacto de Deus conosco é baseado em graça. Tá legal? É Deus fazendo algo pelo ser humano, é Deus buscando o ser humano. Sempre foi assim. Desde que o ser humano caiu com Adão e Eva, é Deus indo atrás do ser humano para abençoá-lo, para cuidar, para proteger. Adão e Eva, por exemplo, eles não fizeram nada. Eles pecaram, se esconderam, mas Deus os abençoou. Deus foi gracioso com eles, Deus derramou graça com eles ao cobrir as vergonhas deles com uma roupa feita de pele de carneiro. Graça. Então a gente agora que vai entrar no estudo dessa lição dessa semana, eu queria que você mantivesse essa palavra graça grudado na tela do seu computador ou grudado na tela da sua mente, porque essa palavra ela é muito importante para a gente entender tudo que vamos estudar hoje. Toda a lição, e eu diria do trimestre, está no contexto da graça. Isso é muito importante. Vamos começar a lição de domingo lendo Deuteronômio capítulo 7, o verso 6. Pode acompanhar aí na tela, tá bom? Diz assim: porque vocês são um povo santo para o Senhor seu Deus. O Senhor seu Deus os escolheu para que todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio. Interessante esse texto, né? A expressão que se usa aqui é que Deus escolheu como um povo especial. Outra vez, graça. O que o ser humano, o que o povo de Israel tinha de especial para ser escolhido por Deus? Nada. Eu não estou dizendo que você não seja uma pessoa especial, querida e importante. Você é muito importante. Você é muito especial. Talvez você não tenha ninguém do seu lado para dizer isso para você, mas por favor, lembre sempre, você é uma pessoa muito especial, muito importante, jamais esqueça disso. Agora, vamos voltar a falar sobre o povo de Israel e a escolha de Deus desse povo. Por que Deus escolheu o povo de Israel? O que o povo de Israel tinha de especial? E a resposta é absolutamente nada. O povo de Israel não tinha nada de especial quando Deus os escolheu. Por que Deus os escolheu? Porque Deus quer
porque é desejo dele, graça. Eu vou pegar este povo e vou fazer deles meus representantes. E isso é muito importante. Isso é muito importante. O especial que existe em nós, o especial que existe em Israel, não é de Israel, e sim o fato de que Deus os escolheu. Isso se aplica a nós de alguma maneira. Nós somos o povo de Deus. Independente da religião que você tenha, se você é seguidor de Cristo, você é parte do povo de Deus. Você é especial por isso. Agora, o fato de você ser especial não reside no que você faz, no que você diz, ou a igreja que você vai, ou no que você crê. Reside no fato de que o sangue de Cristo foi derramado por você. O fato da gente ser especial tem a ver com o que Deus fez por nós. Porque de tal maneira amou Deus ao mundo que deu seu Filho unigênito. Gente, o que mais eu preciso para me sentir especial? Agora, por que Deus escolheu esse povo? E aqui que está o grande ponto dessa questão. Às vezes a gente acha que ser povo de Deus nos dá alguns privilégios, como, por exemplo, ter uma casa maior no céu ou entrar primeiro no céu. Deixa eu encostar numa ferida nossa aqui. Às vezes me dá a impressão de que a gente, crente, que nós religiosos, achamos que o fato de sermos religiosos, o fato de irmos a uma igreja, não bebermos, não comermos aqui, não fumarmos isso, que o fato de não fazermos essas coisas nos dá a nós um privilégio único de julgar e condenar pessoas que pensam e agem de maneira diferente da nossa. É muito importante você entender o seguinte: nós aqui somos chamados por Deus, e isso não é um privilégio e sim uma enorme responsabilidade, a responsabilidade de sermos representantes de Deus diante das nações. Então, minha vida, minha fé, minha crença não estão aqui para exaltar o meu pastor, não estão aqui para exaltar a minha igreja, não estão aqui para exaltar as minhas doutrinas ou o meu conhecimento bíblico. A minha vida está aqui para exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, que as pessoas olhem para mim e vejam a Cristo, sintam o amor de Deus, sintam a presença de Deus. E aqui eu vou abrir um outro parênteses para nós que somos pais e líderes de igreja. É muito fácil pregar graça, é muito fácil falar de perdão, de aceitação, mas será que é isso que a gente vive dentro de casa? Porque as primeiras pessoas que têm que ver o reflexo de Cristo em nossa vida são nossos filhos, nosso cônjuge. Eles veem isso. Se o seu cônjuge não quer vir à igreja, gente, eu sei que vai soar duro o que eu vou dizer, mas tem muito a ver com a sua própria atitude. Tem muito a ver com a maneira como você age. Se seu filho abandonou a sua igreja, abandonou a sua fé, tem muito a ver com a maneira como você lida com ele. Eu falo para filhos de pastor, convenções de filhos de pastor, e muitos deles me perguntam: pastor, como é que foi ser filho do pastor Bulhon? Seu pai nunca estava em casa. E fato, meu pai nunca estava em casa. Eu não comemoro o aniversário com meu pai desde que eu devia ter uns 8, 9 anos de idade. Mas isso nunca me desanimou da fé. Eu tive minhas dúvidas, tive minhas rebeldias de guri, como todos meus irmãos. Mas nos momentos piores da minha vida, e na vida dos meus irmãos, meu pai esteve ali vivendo o que ele sempre pregou: amor, compaixão, perdão. A nossa permanência na fé não se deve ao fato de meu pai ser o pastor Bulhon, se deve ao fato de meu pai e minha mãe viverem dentro de casa o evangelho que eles pregaram fora de casa. E é esse o chamado que eu tenho feito aos líderes da igreja. Porque eu estou cansado, honestamente estou cansado de ver jovens abandonando a igreja, filhos de líderes da igreja, que deveriam liderar a igreja e abandonam as igrejas, abandonam as religiões, porque o exemplo que eles têm de casa é de uma hipocrisia intransigente. E isso é perigoso, isso é preocupante. Vamos tentar pedir a Deus sabedoria para viver dentro de casa a melhor das religiões.
para que nossos filhos sejam impactados positivamente, que nosso cônjuge seja impactado positivamente. Na lição de segunda-feira a gente vai ver o que diz Deuteronômio capítulo 28, eu não vou ler todo o capítulo, obviamente, mas eu sugiro que você o faça, fala sobre o pacto, tudo o que Deus faz, o que aconteceria se o povo deixasse de obedecer a Deus e o que o povo devia fazer. Muita gente pensa que as bênçãos de Deus são conseguidas através da minha obediência. Quanto mais eu obedeço a Deus, mais Deus me abençoa. E nós pastores temos muita culpa nessa má interpretação do que é o Evangelho. A gente gosta de ensinar, por exemplo, na questão do sábado e do dízimo. Não, se você guardar o sábado, você vai ser abençoado, se você devolver o dízimo, você nunca vai faltar dinheiro. Não, vai faltar dinheiro, vai faltar trabalho. A gente vive num mundo assim. O sábado e o dízimo não são uma barganha com Deus para dizer, olha, Deus, estou fazendo aqui, é melhor não faltar comida na minha casa. Não é assim. Não é assim. A bênção de Deus a gente não consegue pelas coisas que a gente faz, a gente consegue pela graça de Deus. Então como é que se desenha um pacto? Olha que interessante. O pacto se desenha dessa maneira. Deus diz, tudo isso aqui eu dei para vocês. Tudo isso aqui. Aí Deus fala das terras, das bênçãos, de tudo de bom que o ser humano teria, porque Deus estava dando a eles. O pacto não começa com Deus colocando o ser humano à prova para ver se o ser humano merece. Não, o ser humano não merece, a gente não merece. O que acontece é que Deus mostra, tudo isso aqui é de vocês agora. Querem manter isso, façam isso. Se vocês deixarem de andar por esse caminho, eu não vou tirar nada de vocês. Vocês naturalmente vão perder como consequência das escolhas de vocês. O pacto se baseia nisso. Então, quando eu decido obedecer a Deus, eu vivo as bênçãos do pacto. Quando eu deixo de obedecer a Deus, pouco a pouco isso vai embora das minhas mãos. Gente, o que Deus melhor faz, eu acho, na Bíblia, é permitir que as consequências dos nossos erros nos acompanhem como uma maneira de nos ensinar lições, de nos ensinar como é que a gente pode viver melhor, como tomar decisões. Um dos maiores problemas do ser humano é não saber tomar decisões e esperar que Deus tome decisões por eles. Ah, pastor, não sei qual é a vontade de Deus, eu estou esperando que Deus me mostre o que fazer. Deus não vai te mostrar o que fazer, meu santo. Deus não vai te mostrar o que fazer. A Bíblia está cheia de indicações, leia e tome sua decisão. Simples desse jeito. Agora, se a tua decisão vai longe do caminho de Deus, você vai enfrentar consequências. Eu tenho minha filhinha de 12 anos, ela gosta de brincar de telefone, né? E esses dias ela fez algo que a gente já tinha combinado que ela não devia fazer. E daí o castigo dela, ela já sabia, era perder o telefone. E eu acho que esse é um dos momentos mais difíceis para Deus, ver o ser humano enfrentando as consequências das suas más decisões. Porque eu vejo minha filhinha, e a coisa que eu mais gosto nessa minha filha pequenininha, né, uma moça já de 12 anos, é ela rindo, brincando. E me dói o coração não ver sorriso no rosto dela. Mas eu preciso ensinar essa lição para ela. Todas as vezes que Deus permite que as consequências cheguem sobre nós, eu imagino lágrimas nos olhos de Deus. Eu gosto de romantizar as coisas assim. Eu imagino Deus com lágrimas nos olhos olhando para a gente, dizendo assim, filho, como eu queria tirar isso de cima de você. Mas se eu tirar isso de você, se eu tirar isso de cima de você, eu não vou te ajudar. Eu vou te atrapalhar, eu preciso que você aprenda, filho. Tudo que a gente vive é pela graça de Deus, inclusive a dor das nossas consequências. Deus quer nos abençoar e Deus nos está abençoando. Depende de nós aproveitar mais ou menos essas infindáveis bênçãos. Na lição de quarta-feira, a gente vai ser introduzido à expressão relacionamento. Por quê? Deus mostra que a relação que Ele quer ter com o povo dele é uma relação quase de um casamento.
A base da relação de Deus conosco é relacionamento. E isso se transfere a nós hoje. Deus não quer obediência sem sentido. Ah, eu guardo o sábado por guardar, ou eu não como carne de porco por não comer. Não. O que Deus espera de nós é que minha vida seja dedicada a me relacionar com Ele. Que eu guardar o sábado seja para me relacionar com Ele. Que o não comer isto e o não beber aquilo seja para me relacionar com Ele. Que o ir à igreja, que o ir a este lugar aqui, que o ler a Bíblia, que o dar uma aula, que é um grupo pequeno, seja para me relacionar com Ele. Por isso que a gente... E aí é onde eu acho que as igrejas historicamente cometeram erros grandes, né? Ao tentar proibir as pessoas de fazerem coisas, obrigando-as a fazer outras coisas. Vamos mostrar que a novela é pecado para que ninguém veja a novela e todo mundo leia a Bíblia em vez de ver a novela. Esse tiro saiu pela culatra. Não deu certo. Seria muito melhor mostrar às pessoas que não é o medo que me atrai a Cristo. Não, se você vê novela, você não vai para o céu. Você tem que deixar isso, senão vai para o inferno, dizia. Eu lembro desses tempos. Mas o relacionamento que Deus quer ter com a gente não é esse de medo. É o relacionamento de que eu quero me aproximar dEle, que eu quero me acercar dEle, que eu quero adorar meu Deus na presença dEle, como a corça brama pelas águas. É assim que eu quero estar perto de Deus. Está entendendo o que eu quero dizer? É isso que falta, é isso que tem faltado. Deus quer estabelecer esse relacionamento com a gente e depende só da gente aceitar. Meu convite para você hoje é: aceita. Cria esse relacionamento com Deus. Conversa com Ele. Você vai ver que a tua vida cristã, a tua vida religiosa vai cobrar um novo sentido e um novo sabor. Uma das coisas mais tristes para mim é quando eu encontro gente que me diz assim: pastor, eu já fui da igreja, eu já fui de uma igreja e saí da igreja pelo mau exemplo que as pessoas deram. Eu tenho um amigo que é jornalista aqui nos Estados Unidos e um dia a gente sentou para bater um papo e ele começou a me contar a história dele. E ele me contava exatamente isso. Eu saí da igreja porque as pessoas que deveriam me abraçar foram as pessoas que me rejeitaram. Me doeu muito ouvir esse testemunho. Ah, pastor, é que essas pessoas vêm para a igreja e ficam só olhando para as pessoas. É verdade. Deviam olhar para Deus mais. Concordo com você. Mas é impossível não olhar para as pessoas. É impossível. Então algumas coisas têm que ficar claras. Se você quer procurar gente mentirosa, gente hipócrita, gente pecadora, é só olhar para cada uma das igrejas. É só olhar para os pastores. Nós somos tudo isso. Somos falhos em todos os aspectos. Tentamos fazer o nosso melhor. Eu acredito nisso piamente. Eu me esforço muito para fazer o melhor que eu posso fazer. Estou longe de ser perfeito. Estou muito mais perto de ser um miserável pecador do que um santinho. Agora, nessa lição de quarta-feira é adicionado, é introduzido o conceito do remanescente. O que é o remanescente? É o grupinho pequeno que não se corrompe, por mais que a maioria se corrompa. Está entendendo o que eu estou dizendo? Esse é o remanescente. Agora, vamos ter o seguinte cuidado. Eu estava conversando com meu pai esses dias, e ele estava me falando sobre a parábola do joio e do trigo. A gente estava conversando sobre isso. E ele falou assim: Rubem, uma das características do joio é que o joio nunca acha que é joio. O joio acha que é trigo. O joio sempre acha que é trigo. E isso se aplica muito ao remanescente. O corrompido nunca acha que é corrompido, ele sempre acha que é remanescente. Sempre. E se gaba de ser remanescente. E se exalta por ser remanescente. O conceito de remanescente aqui é de um grupo que permanece puro e permanece fiel a Deus. É por isso que eu não perco a fé nas religiões. Às vezes dá vontade de perder a fé. Mas é por isso que eu não perco a fé. Porque no meio de coisas erradas, na própria igreja adventista, eu vejo muita coisa errada. Eu sei que tem gente boa e tem um grupo que vai
prosperar. Historicamente tem sido assim. Por isso eu vou te dizer o seguinte, não desanima de seguir uma fé, não desanima de seguir uma religião, por pior que seja o exemplo que as pessoas dão. Eu mesmo sei que eu dou um mau exemplo muitas vezes, talvez minhas palavras são duras. Esses dias alguém estava me criticando, o senhor usa palavras muito duras. Pode ser verdade. Acredite, eu me esforço muito para fazer o melhor. Nem sempre dá certo. Mas acredite que vale a pena continuar numa fé e numa religião. Ali está o remanescente. O que vai seguir a Deus, o que não vai se corromper. O que vai estar cada dia mais próximo de Deus. E na lição de quinta-feira a gente vai entender um pouquinho melhor das características desse remanescente. A lição de quinta-feira fala sobre o Israel espiritual. É uma expressão que o apóstolo Paulo apresenta no livro de Gálatas, tá? O Israel espiritual. É muito interessante a maneira como Paulo apresenta isso, porque ele rompe muitos paradigmas. Ao apresentar o povo o Israel espiritual como alguém completamente diferente do que as pessoas achavam que era o Israel. Eles esperavam circuncisões, leis. E Paulo diz, não é nada disso. É muito além disso. Paulo não joga por terra a validade da lei. Paulo amplia o que é o Israel espiritual, que vai muito além da lei. Está entendendo? E essa mostra do Israel espiritual é algo muito impactante. E tudo que Paulo apresenta em relação a Israel espiritual se resume às duas regras de ouro que Cristo ensinou quando esteve na terra. Ama a Deus de todo o teu coração e ama teu próximo como a ti mesmo. Talvez a grande falha que nós adventistas cometemos é achar que a visão de Paulo e a lei se anulam. Ah, pastor, não, tá certo, mas é que esse povo agora tem que cumprir essa lei. Essa conversa é muito ampla e não tenho tempo para dialogar e para estabelecer essa conversa com você agora. Quem sabe mais adiante a gente converse mais sobre isso. Quando Paulo fala do Israel espiritual, ele amplia a conversa, ele amplia o diálogo, ele amplia quem são os participantes disso, ele arranca limites, ele arranca barreiras, ele derruba muros. Ele não está anulando nada, ele está fazendo com que todos possam ser incluídos dentro desse novo conceito de Israel espiritual. E ele mostra de maneira bem clara que a essência é amar a Deus e amar meu próximo, que é a essência da lei. Se a gente entender isso, a gente vai conseguir enxergar as pessoas com outros óculos. Vai olhar com mais amor, com mais compaixão para as pessoas. E eu acho que é isso que está faltando para o mundo religioso, em relação aos que não são religiosos. Que eles sintam do religioso mais amor e mais compaixão. Pensa nisso. A gente chega no final da lição da Escola Sabatina e é interessante ver que mesmo o povo, nas suas bênçãos do pacto, na vida deles e agora no remanescente, continuam com uma mesma missão, ser representante de Cristo. Continuam com uma responsabilidade. O povo teve sua responsabilidade, agora o remanescente tem sua responsabilidade, que é mostrar Cristo às pessoas. E, gente, por favor, não entenda mal. A melhor maneira de mostrar Cristo às pessoas é amando a Deus de todo o meu coração e amando ao meu próximo como a mim mesmo. Amar as pessoas, ter compaixão do necessitado. Esses dias no Instagram alguém me perguntou assim, pastor, qual o jejum verdadeiro? O de não comer ou de ajudar as pessoas? Os dois. As coisas não se anulam. A religião não anula as coisas, a religião amplia a conversa. E esse é um conceito que eu quero dialogar com vocês mais adiante. Que a lição dessa semana nos ajude a entender qual é a nossa responsabilidade.
mostrar Cristo às pessoas. Elas veem Cristo em nós. Quando elas vão comigo no trabalho, quando elas dialogam comigo, quando elas jogam futebol comigo, eu veem a Cristo em mim. Isso é algo que valeria a pena a gente ter em mente, tá bom? Olha, muito obrigado por ter chegado até aqui. Se chegou até aqui, por favor, considere a possibilidade de se inscrever no nosso canal, de marcar o sininho de notificações, de dar um like no vídeo, isso tudo ajuda a gente demais. E se quiser, continue com a gente lá nas mídias sociais. É sempre bom saber da sua participação. Eu estou produzindo mais materiais em português para poder atender também esse povo lindo que fala português. Você que sempre está com a gente aí, que de vez em quando me manda as mensagens dizendo: pastor, eu até entendo seu espanhol, mas seria tão melhor se eu falasse em português. Estamos aí falando em português, tá bom? Muito obrigado. Não esquece, se você não está ainda nos nossos grupos de WhatsApp, na descrição do vídeo está o link para entrar no grupo do WhatsApp. É só clicar lá com o seu telefone e vai direto para um dos nossos grupos, tá bom? Forte abraço, que Deus te abençoe de maneira muito especial. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.